Eu, a rigor, comecei no Itaú em 1973, portanto eu estou há 40 anos no Grupo Itaú, né, que é uma instituição que ao longo dessas 4 décadas passou por muitas fusões, aquisições, né? Sou formado pela Escola Politécnica, a rigor eu entrei na Escola Politécnica depois que eu entrei no Itaú, né? E sou casado, tenho 2 filhas, uma das filhas casadas. Adicionalmente, durante o próprio período em que eu estava no Itaú, eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos e, de certa forma, cursar na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, período em que eu acabei conquistando, eu diria, um conhecimento interessante, porque era um período de transição na área de tecnologia. A minha carreira é diferente, eu acho que serve como parâmetro aí para as novas gerações. Quer dizer, eu ingressei no Itaú com um objetivo, obviamente, muito focado na área de tecnologia. Minha formação é tecnológica, tanto pela engenharia quanto pelo mestrado. Durante todo o período na área de tecnologia, como foi esse período de 73 praticamente a 93, o período das grandes transformações na área de tecnologia, foi o período em que eu estive envolvido com os grandes projetos na área de telecomunicações, automação bancária, toda a informatização que aconteceu no setor financeiro nesse período. Sempre lembrando que nós estamos falando de um período onde as instituições financeiras saíram de uma era onde basicamente tudo era papel e transporte de papéis, para um período onde as transações eletrônicas é que predominam no setor financeiro. Então eu passei por todo esse processo de transformação tecnológica. Nesse mesmo período eu acabei me envolvendo com a área de ensino, que é uma área que eu tenho muito, de certa forma, eu tenho muito foco, até pela minha própria formação, e eu participei da formação e estruturação do Centro Paula Souza aqui no Brasil, com a criação da FATEC. A rigor eu atuei no Centro Paula Souza e na FATEC durante 25 anos, e nesse período nós trabalhamos toda a questão de ensino tecnológico no Brasil e, de certa forma, conseguimos iniciar o projeto de descentralização das FATECs. Então nós conseguimos implantar as faculdades de tecnologia na região de Santos, de Ourinhos, Guaratinguetá, Sorocaba. Então todo esse projeto que hoje de certa forma é muito mais avançado, ele teve origem naquela época. Lembrando que naquela época o ensino tecnológico no Brasil não era reconhecido, né? Nós tínhamos uma questão junto ao MEC em que o ensino tecnológico não era classificado como ensino de 3º grau. Então nós tivemos uma atuação junto ao governo muito forte no sentido de dar mais prioridade ao ensino intermediário, que era o ensino tecnológico, para que nós tivéssemos condições de gerar mão de obra para o trabalho e que, obviamente, na medida em que evoluísse na atividade profissional, tivesse condições de ingressar na faculdade. Então, nós tivemos uma atuação muito forte junto ao MEC para, de certa forma, viabilizar a classificação de ensino tecnológico como ensino de 3º grau, como é hoje, né? Então tive aí um envolvimento muito grande com a área de ensino. E ingressei na área de seguros a convite do presidente do Banco Itaú, o Dr. Roberto Setúbal, no início dos anos 90. A rigor, eu ingressei nessa área com mais foco em previdência, exatamente porque foi o período em que o Brasil estava implementando o Plano Real. Nós saíamos de um período de alto índice de inflação para uma perspectiva de estabilidade econômica. Obviamente com inflação sob controle e um arcabouço regulatório mais estável. Então, naquela ocasião, a organização, o Itaú Unibanco,
hoje Itaú Unibanco, na época era Itaú, decidiu priorizar a área de poupança de longo prazo, a área de previdência, que não estava muito no nosso foco, e eu acabei sendo convidado de uma experiência totalmente diferente, que a minha experiência era exclusivamente a área de tecnologia, para desenvolver essa área no Grupo Itaú, que foi a área de previdência. Então, dessa forma é que eu acabei chegando no setor de seguros, previdência e capitalização. O Brasil, toda a economia brasileira, até, obviamente, o início dos anos 90, sofria demais, todo o desenvolvimento empresarial sofria demais em função, obviamente, da inflação. Nós chegamos a ter períodos em que a inflação mensal ultrapassava 50%, quer dizer, enfrentar uma atividade empresarial com índice de inflação de 50% ao mês é uma missão quase que impossível. Então, de certa forma, o início dos anos 90, o grande desafio que se apresentava era como desenvolver perspectiva de negócios num novo cenário econômico, que exatamente era o cenário do Plano Real. Foi nessa época que eu acabei conhecendo o Dr. Manuel Polvas, o Luiz Trabuco, o Fuad Noman. Então, todas as pessoas que estão envolvidas hoje na área de seguros, eu acabei conhecendo naquela época, porque eram pessoas que, de certa forma, começavam a se envolver mais intensamente com o setor de seguros, previdência e capitalização à luz de um novo cenário econômico. Quando nós começamos lá nos anos 90, nós vislumbramos um outro mercado. Lembrando que o setor de seguros representava pouco mais de 1% do PIB, tá certo? Um PIB que não crescia há muitos anos, portanto um setor pouco expressivo. Praticamente a previdência complementar ela não existia. A rigor, num período de alta inflação, o que nós tínhamos era uma indústria oriunda dos Montepios, que em função da inflação, de certa forma, não tiveram uma história de sucesso, e um grande desafio, de certa forma, de educação previdenciária e educação financeira da população, que emergia de um período de alto índice de inflação. Então, a população nunca pensou em fazer uma poupança previdenciária ou mesmo adquirir um seguro, porque naquele cenário estava fora das suas prioridades. Então, naquela ocasião é que nós começamos a vislumbrar como construir um setor para os próximos 30 anos nesse novo cenário econômico. Obviamente, foi feito um planejamento estratégico. Na época, o Trabuco era o presidente da ANAP. Nós fizemos um planejamento estratégico naquela época, um planejamento estratégico de 30 anos, que era construir uma nova indústria à luz de um novo cenário econômico. E foi exatamente o que nós fizemos. Eu acho que o grande diferencial, a meu ver, que nós conseguimos ao longo desse período, que ultrapassa aí os 20 anos, foi ter, de certa forma, estabelecido um programa de longo prazo que tinha como foco, primeiro, estabilidade de regras. Então, o nosso grande trabalho junto ao governo foi dar ênfase às regras para que elas fossem estáveis, à luz do cenário econômico que se apresentava com menor índice de inflação, e grande foco no consumidor. Então, nós estabelecemos como nossa prioridade o consumidor, haja visto que nós tínhamos uma história muito complicada em decorrência da inflação, onde o consumidor não estava em primeiro plano. É importante observar que nesse período nós estávamos praticamente saindo da implantação do Código do Consumidor, que foi implantado mais ou menos nessa mesma época. Então, baseado nesse conceito da estabilidade econômica, tendo como princípio estabilidade de regras, para que, obviamente, o setor tivesse a confiança do cidadão, e foco no cidadão, é que nós desenvolvemos uma nova indústria. Essa indústria partiu com a estruturação, especificamente no setor de previdência, da Lei Complementar 109, onde nós tivemos grande envolvimento nas discussões e, obviamente, todo o desenvolvimento de uma indústria baseado num conceito de economia estável.
Isso, obviamente, teve uma série de consequências. Por exemplo, só para dar uma ideia de número, nós tínhamos em 1993, o setor de previdência no Brasil tinha 3 bilhões em reservas. Hoje o setor tem 350 bilhões. Quer dizer, nós crescemos a uma taxa de 25% a 30% ao ano. Quer dizer, um setor que multiplicou por mais de 100 vezes, multiplicou quase que por 120 vezes o seu tamanho nesse período de aproximadamente 20 anos. Então, eu acho que o que eu posso hoje, de certa forma, relatar sobre esses 20 anos é que quando você estabelece um planejamento de longo prazo e obviamente, identifica as prioridades através de um planejamento estratégico com equipes qualificadas, você chega lá. Que é mais ou menos o que o Brasil precisa fazer, quer dizer, o que foi feito no setor de seguros, previdência e capitalização, em especial eu citei o setor de previdência, onde eu tive mais envolvido, é exatamente isso. Foi feito um planejamento e esse planejamento foi perseguido. Acho que, em grande parte desse planejamento tem a ver com a atuação do Fuad Noman, que na época era o presidente da Brasilprev, do Luiz Trabuco, eu tive pessoalmente envolvido, o Antônio Cássio, uma série de figuras, o Dr. Manuel Povas, que esteve envolvido com a Lei da Previdência de 77, a Lei 6543, de 1977. Então, todas essas figuras com a qual eu me relacionei, elas tiveram a coragem de mudar o sistema, ou seja, que tiveram a coragem de inovar. Então, hoje, nós já temos um setor de seguros que representa mais de 4% do PIB, que pode, eventualmente, na próxima década, dobrar, desde que a gente mantenha essa cultura de planejamento de longo prazo e, obviamente, estabelecimento de metas com foco, com equipes qualificadas para poder perseguir esses objetivos. Óbvio que na medida em que o setor como um todo cresce, todas as empresas crescem. E quem sai ganhando nesse processo acaba sendo o cidadão. Então, nós tínhamos em 1993 um mercado onde o cidadão pouco conhecia sobre previdência, seguros, capitalização, e hoje nós temos um mercado onde o desafio ainda continua sendo a educação de seguros, educação previdenciária, educação financeira, mas é um estágio muito diferente. Hoje você já tem pessoas que, de certa forma, procuram esse mercado como instrumento de proteção social. Nesse período que eu tive envolvido institucionalmente junto ao setor, eu fui presidente da ANAP durante 2 mandatos nesse período. O Trabuco foi o presidente na época de 1993, 95. O Fuad sucedeu, eu acabei sucedendo o Fuad. Então eu fui presidente da ANAP na época durante 2 mandatos. E nesse período nós percebemos que um setor para crescer precisa de uma representação institucional forte, exatamente para poder construir junto ao governo um arcabouço regulatório de longo prazo. Então nós montamos nesse período a integração da ANAP com a FENASEG, criando a CNSEG e as 4 federações, a FENASAúde, a FENSEG, a FENAPREV e a FENACAP. Então nós fizemos isto há cerca de 6 anos atrás. Nesse processo de transformação, nós remodelamos as representações até para que nós tivéssemos novos talentos assumindo o setor. Então, Antônio Cássio assumiu a presidência da FENAPREV, o Jaime da Porto assumiu a FENSEG. Então, nós tivemos bastante transformações nesse período em termos de representação, até para criar novas representações. E agora eu retornei à FENAPREV, com o Marco Rossi na CNSEG, também com o Patrick, né, que também continua nesse processo. O Patrick atuou conosco desde o começo. Então o projeto agora, sem sombra de dúvida, construir os próximos 20 anos, porque esses 20 anos foram construídos, o setor atingiu 4% do PIB, mas agora nós estamos diante de uma nova realidade no país. Há que se observar que o país, que lá na década de 90 tinha um percentual muito pequeno da população na classe média, hoje tem mais de 50% da população na classe média. Quer dizer, o Brasil,
Nesse período ele foi bem sucedido nos programas de melhoria na distribuição de renda e nos programas sociais. E ele tem desafios, eu diria, um dos principais desafios que o Brasil tem na área de educação. Eu acho que a área de saúde é consequência da área de educação e, obviamente, todas as demais áreas acabam dependendo da educação. Então, agora, o grande desafio, e eu estou na FENAPREV exatamente com esse propósito, é nós construirmos esse arcabouço para os próximos 20 anos e formar uma nova geração. Na realidade, hoje nós temos no Brasil pessoas que naquela ocasião estavam nascendo e hoje têm 25 anos. Quer dizer, quando nós começamos a reestruturação do setor, há 25 anos atrás, quem nasceu no momento em que nós estávamos começando, hoje está com 25 anos, estão no mercado de trabalho. E, obviamente, nós queremos ter um setor de seguros, previdência e capitalização com a participação no PIB compatível com países obviamente, em situação econômica similar. O setor de seguros tem condições de uma participação no PIB na faixa de 8%, 10%. Então, nosso propósito é fazer com que isso aconteça e eu diria o principal elemento vai ser, sem sombra de dúvida, a educação. Não só dos profissionais do setor, mas também investir na educação financeira, educação de seguros do cidadão, porque o mercado entra numa fase onde com a economia mais estável, a inflação mais sob controle, o cidadão ele tem que se envolver mais com as questões que afetam a sua vida no longo prazo. Então, aí nós também temos que investir na educação do cidadão. O futuro do mercado de seguros, previdência e capitalização, eu diria, está muito ligado ao futuro do Brasil, tá certo? Hoje eu represento o Brasil na IIS, né, na International Insurance Society. Eu represento, a rigor, não é só o Brasil, mas sim a América Latina. E essa é uma questão que a gente discute muito na IIS. Inclusive tivemos a IIS sendo realizada no Brasil o ano passado, né? A IIS não realizava eventos no Brasil desde da década de 70. E nós conseguimos trazer a IIS para o Brasil, a International Insurance Society, num evento onde foi assinado o protocolo junto ao NEPFI, que na realidade é o projeto de sustentabilidade do setor segurador, aderente aos princípios internacionais que são estabelecidos ao nível da Organização das Nações Unidas. Então, nós assinamos o protocolo, a CNSEG assinou o protocolo, parte das empresas assinaram o protocolo, na linha da sustentabilidade. Na realidade, o Brasil, daqui para frente, ele tem como grande desafio o crescimento. Acho que a gente vê isso até pela situação atual, da dificuldade que o governo enfrenta para promover o desenvolvimento econômico do Brasil. E o desenvolvimento econômico do Brasil está muito ligado à história que eu contei aí para vocês, com o que nós fizemos há 20 anos atrás. O Brasil tem que traçar um plano de longo prazo e ele tem que reestruturar, obviamente, as suas instituições. Nós nunca vamos conseguir construir um Brasil do futuro mantido as instituições como elas estão. Então, acho que até essas demandas sociais que aparecem hoje junto à sociedade, nas manifestações, está muito ligado a essa questão de o jovem de hoje, que eu citei, nasceu quando nós começamos o setor, ele quer desenhar o seu futuro. Para desenhar o futuro, às vezes você tem que reestruturar suas instituições, fazer mais ou menos o que nós fizemos com o setor de seguros nesses últimos 20 anos. Nós tivemos que, às vezes, desmontar algumas instituições e montar outras instituições. Então, o Brasil ele precisa repensar um pouco mais essas instituições, principalmente focando mais no cidadão. Eu até comecei o relato dizendo que a nossa principal prioridade em 1995, quando olhávamos o setor do futuro, era foco no cidadão. Se o cidadão não nos reconhece como um provedor de soluções que lhe agregam valor, nós somos dispensáveis. Nós passamos a ser indispensáveis quando o cidadão reconhece que a gente agrega valor para o futuro dele, para o bem-estar dele. Eu acho que o Estado tem que se pôr na mesma condição. O Estado ele tem que se autoavaliar para saber se ele agrega valor para o futuro do cidadão.
agregar valor para o futuro do cidadão só mediante métricas de acompanhamento. Nós temos que, de fato, saber se as instituições que nós temos, de fato, cumprem o seu papel. Se elas conseguem melhorar índices de educação, índices de saúde, índices na área de transporte, índices na área social, índices diversos, para que a gente, obviamente, tenha condições de medir se estamos fazendo um bom trabalho. A reestruturação que nós fizemos no setor de previdência que eu citei, nos permitiu acompanhar o crescimento do setor ao longo desses últimos 20 anos, onde nós crescíamos 20% a 25% ao ano. Se nosso crescimento fosse 5%, nós reformularíamos o setor outra vez, porque nós entendíamos que o crescimento tinha que ser robusto. Assim como agora estamos trabalhando num planejamento estratégico para os próximos 20 anos, e obviamente nós temos que ter métricas de acompanhamento. E a mesma coisa vale para o Estado, ele tem que ter métricas. Se você tem determinada instituição não cumprindo o seu papel, ela tem que ser reestruturada. Nós não estamos mais diante de uma sociedade que tolera, obviamente, a precariedade na prestação de serviços. Os serviços eles têm que agregar valor para o cidadão. Então esse tem sido o foco da FENAPREV, da FENACAP, da FENASAúde, da FENSEG e da CNSEG. Então hoje nós estamos com as prioridades em áreas de solvência. A solvência é muito importante para nós, que nós queremos que daqui a 20 anos as instituições que estão hoje no mercado estejam aqui. Então solvência para nós é muito importante. As empresas têm que ter uma estrutura de capital que de certa forma seja compatível com o risco que elas estão assumindo, principalmente nesse cenário de economia estável. Nós estamos, de certa forma, preocupados em termos regras mais bem estruturadas na área tributária, na área contábil, exatamente para que o órgão regulador tenha mais uniformidade na prestação de informações que essas empresas, de certa forma, fazem para os seus acionistas e para o cidadão, e toda uma preocupação ligada à distribuição. O Brasil tem que estar preparado para a geração. Eu falei de uma geração que nasceu há 25 anos atrás, mas acontece que o filho dessa geração, que nasceu há 25 anos atrás, ele está em outro cenário, ele já nasce no mundo da internet, no mundo do celular, no mundo das mídias sociais. Então, o setor não pode ficar, de certa forma, alheio a essa nova realidade. Quer dizer, daqui a 20 anos, o nosso cliente é o jovem que está nascendo hoje. E esse jovem que, de certa forma, está nascendo ou está vivenciando as transformações que nós temos e observamos no mundo atual, são jovens muito ligados à mobilidade, que tem sido um tema bastante discutido atualmente, e às mídias sociais. Quer dizer, será que o cidadão do futuro vai aceitar se locomover para comprar um dos nossos produtos na área de seguros, previdência e capitalização? Nós não vamos ter que estar mais presente nas mídias móveis, nos celulares, nos tablets? Será que nós não vamos ter que rever a maneira como nós interagimos com o cidadão fazendo mais uso das mídias sociais? Ou até observando as mídias sociais para saber quais são as demandas do cidadão? Então essas questões ligadas à mobilidade e às mídias sociais e à globalização são altamente relevantes para o setor, porque as mídias sociais e a mobilidade permite o jovem saber o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Então o desafio para os próximos períodos também está ligado à globalização. Muito provavelmente as empresas tenderão a ser muito mais globais nesse cenário, tá certo? Hoje você vê um jovem comprando um livro na Amazon e o livro não está aqui, ele está lá. Mas o livro aparece aqui no formato digital. Esse livro não precisa ser mandado através de correio, SEDEX ou, eventualmente, mídias de transporte internacional. Eles são enviados eletronicamente. Quem diz que o setor não vai ter esse formato no futuro? Quem diz que o setor no futuro não vai ser global? Então, pode ser até que a própria regulação tenha que se adequar a essa globalização oriunda da mobilidade e das mídias sociais. Então, no nosso planejamento estratégico, nós já consideramos como é que nós vamos servir essa geração. É óbvio que essa geração não é mais a mesma geração que nós atendemos nos últimos 20 e 30 anos, que eventualmente estava muito mais próxima de uma relação com papéis, contratos extensos. Hoje as pessoas leem esses contratos
nas mídias sociais, e elas conseguem até ter destaques dos pontos mais importantes dos contratos. Então, nesse aspecto, o próprio regulador vai ter que se transformar. A gente observa que a própria SUSEP vai ter que se modernizar. A SUSEP tem que estar mais aderente a essa nova realidade. Nós não podemos ter um processo de formalização de um seguro viagem que o cidadão tem que assinar um contrato, enviar um contrato, confirmar um contrato. O seguro viagem, ele deveria estar no aeroporto, antes de viajar, comprar o seguro, viajar e está resolvido. Ele faria isso através do seu celular, através da internet. E a nossa regulação não está preparada para isso. Então, isso está no nosso planejamento estratégico. Como o setor segurador estará aderente a essa nova distribuição que surgirá no futuro. E a questão da educação. Hoje, o próprio modelo educacional brasileiro é um modelo presencial. A própria educação fará muito uso dessas novas tecnologias. Muito provavelmente o cidadão terá aula através dessas mídias. Poderá aprender muito sobre os produtos através dessas mídias. Então, o próprio veículo em termos de educação e formas de educação, metodologia, conteúdo programático, vai passar por transformações. Então, isso também está no nosso planejamento estratégico. Então, hoje nós estamos trabalhando no direcionamento do setor segurador do futuro. Óbvio que isso acontecerá gradualmente, mas nós temos que pensar nesse setor para ele, de fato, ser competitivo nas próximas 2 décadas. O jovem executivo, eu até passei por essa retrospectiva de 20 anos, muito provavelmente as transformações que levaram na década de 70, 40 anos, de 90 a 2010 levaram 20. E muito provavelmente daqui para frente vão levar 5, 4, 3, 2, prazos muito menores. As transformações acontecem muito mais rápido do que a gente imagina. Antigamente, por exemplo, na década de 70, você levava 5, 6 anos para fazer um curso de línguas. Hoje, pela internet, você consegue em 6 meses estar relativamente apto a se virar, coisa que você não estava naquele período. Então, acho que o principal desafio para os jovens é estar aberto à inovação. Esse é o principal desafio. Não imaginar que as coisas como elas são feitas precisam ser mantidas. Às vezes, elas têm que ser totalmente reestruturadas. Então, a inovação, ter a mente aberta para a inovação, eu diria, é um fator crítico para ser bem sucedido nos próximos períodos. E um outro ponto relevante é ter foco no cidadão. As mídias sociais, elas são bons termômetros da perspectiva do cidadão. Porque anteriormente você falava com uma dezena de clientes, fazia palestra para um grupo de clientes. Hoje você fala com milhares de clientes, interage com milhares de pessoas pelas mídias sociais. Então as mídias sociais são excelentes termômetros para capturar as necessidades do cidadão. Então um executivo, um jovem, para ser bem sucedido, ele tem que estar muito mais antenado no cidadão. E ele tem que fazer uso dessas ferramentas que hoje estão disponíveis para saber quais são as necessidades do cidadão e qual a perspectiva que ele tem do serviço que você está prestando ou do negócio que você está criando. E eu diria esse é o segundo vetor mais importante. E o terceiro vetor, nunca perder de vista a educação. Na realidade, não basta você desenvolver um produto, você tem que estar preocupado em fazer com que o cidadão entenda o que você está entregando. Então, anteriormente, você não tinha essa preocupação. Hoje é uma grande preocupação. Hoje, por exemplo, quando você fabrica um televisor, você tem que estar atento a qual vai ser a capacidade que o cidadão terá de interagir com aquele televisor. Ele vai conseguir ligar, trocar canal, alterar cor. Então você nota uma preocupação muito grande dos desenvolvedores de produtos em saber o quanto o cidadão vai conseguir entender daquele produto. E às vezes ele entende na medida em que você o educa. Na medida em que você, por exemplo, assemelha o televisor com o iPhone, e que é o que vem acontecendo hoje, você já vê televisor em que o cidadão manuseia o televisor como se estivesse manuseando um tablet. Por que ele faz isso? Porque ele está aproveitando o conhecimento que o cidadão já tem na interação com o tablet, com o iPhone.
ou com os telefones celulares para que ele interaja com o televisor da mesma forma. Isso vai acontecer com todos os produtos, não só produtos eletrônicos, mas produtos na área de seguros, previdência e capitalização. Quer dizer, isso vai ser relevante e, obviamente, você tem que ficar atento ao quanto toda essa modernização está afetando, obviamente, todo o ambiente de seguros. Então, o Brasil, em especial, tem a questão demográfica. Quer dizer, nós temos uma população gradualmente envelhecendo e nós temos uma questão relacionada ao aumento de expectativa de vida. Então, você também, no nosso setor em específico, tem que ficar atento ao avanço da medicina, que tem implicações na área de saúde, na área de previdência e na área de seguros, e todas essas questões demográficas. Então, no nosso setor, eu cito esses vetores como fundamentais. Quer dizer, estar aberto à inovação é vital, sem sombra de dúvida, estar sempre ligado às perspectivas do cidadão, qual é a percepção do cidadão com relação ao seu setor, é fundamental, e educação, olhar a educação numa perspectiva de longo prazo e, obviamente, numa perspectiva em que você consiga obter resultados influenciando a forma como os sistemas de educação evoluem. A ANSP, a meu ver, está muito ligada a essa dimensão das questões que afetam o futuro do setor. Eu citei a questão do planejamento estratégico do setor envolvendo solvência e riscos, né? Que são cadeiras tratadas a nível da ANSP, quer dizer, gestão de risco, risk management e solvência são temas que você não tem uma cartilha. Nós não temos uma cartilha no mundo sobre risk management, sobre solvência. Nós temos modelos. Alguns modelos mais adequados a determinadas economias, mas não tão adequados a outras. Da mesma forma, a questão educacional. Existem modelos que se aplicam bem a alguns países e que não se aplicam tão bem ao Brasil. Então, acho que as cátedras, elas são oportunidades de desenvolvimento de cunho acadêmico e científico que promove, obviamente, o desenvolvimento do setor. E, adicionalmente, as parcerias que você consegue através da ANSP entre o setor empresarial e o setor acadêmico. Quer dizer, quando você desenvolve uma cátedra, um tema numa determinada cátedra, você está criando uma simbiose entre o setor acadêmico e o setor empresarial. E é daí que, no fundo, você desenha o futuro. Então, acho que as cátedras, elas permitem, de certa forma, o avanço numa perspectiva de longo prazo. O papel da ANSP, a meu ver, está muito ligado ao longo prazo. Quer dizer, todo o estudo científico, todo o desenvolvimento de matérias onde você, de certa forma, se aprofunda mais para saber todas as implicações das mais diversas dimensões, estão ligadas ao futuro. Então, ela tem um grande papel no desenho do futuro, assim como as academias em outras áreas de interesse que existem não só no Brasil, como também no mundo. Então, ela tem um papel relevante nessa dimensão. Eu acho que o Mauro Batista, que tem, de certa forma, feito um bom trabalho na ANSP, vem desenvolvendo um bom trabalho. Eu acho que o setor cada vez mais vai ter que se envolver nessas discussões que afetam o futuro. Eu acho que, eu lembro muito bem, na década de 80, quando eu visitei a Kodak, onde o filme, a produção de filme era a estratégia número 1 da empresa. E o departamento de pesquisa da empresa tinha desenvolvido a máquina digital. Quer dizer, quem desenvolveu a máquina digital era a empresa que tinha na sua estratégia a comercialização de filmes. E exatamente, eu acho que por não ter conseguido harmonizar o desenvolvimento científico com a realidade do mercado e a futurologia do mercado, que a Kodak passou por dificuldades, inclusive chegando a ingressar no Chapter 11. Ela não conseguiu, mesmo tendo no seu departamento científico a criação de toda a tecnologia digital de imagem,
ela não conseguiu se desvencilhar do passado, com a produção de fotografias baseadas em filmes, e foi superada por concorrentes que não eram da área fotográfica. Os maiores concorrentes acabaram sendo o Sony, a Canon, as empresas que se aproveitaram da tecnologia digital da imagem para construir o futuro. E da mesma forma, aconteceu com a indústria fotográfica quando passou a ter o celular ocupando o espaço da máquina fotográfica, tá certo? Hoje, você vê muitas pessoas que só têm o celular, ele não tem mais a máquina fotográfica. A máquina fotográfica é substituída pelo celular, principalmente para a fotografia básica, né, que é a fotografia que o cidadão se interessa. Então, esse exemplo do que acontece na área de tecnologia acontecerá no nosso setor. Eu cito isso até pelo background que eu comecei conversando aqui meu, que era de tecnologia. Eu uso muito essa questão da tecnologia para o nosso setor. Então, a academia, ela tem esse papel de ficar atenta a essas transformações e alertar o setor. Pode ser que o que nós estejamos fazendo hoje, no futuro, não faça sentido. E nós temos que estar preparados para o futuro, porque senão, da mesma forma que o que é feito deixa de ter sentido, a empresa deixa de ter sentido, como aconteceu com empresas como a Kodak. Então, a NSPL tem esse papel de fazer a harmonização entre o presente e o futuro, em parceria com as empresas. Eu acho que isso é um trabalho nobre de futurologia do setor.